A segurança na cidade do Rio de Janeiro sempre foi problemática e até emblemática pela sua precariedade. Até algum tempo atrás, o tráfico de drogas parecia ser o principal problema da cidade, mas a crise instalada na cidade desde outubro de 2023 revelou o crescimento de um outro tipo de grupos criminosos, talvez até mais perigoso que os traficantes de drogas: as milícias. Mas afinal, o que são as milícias? Nesse vídeo você vai entender o que são milícias, os perigos que elas representam e como elas podem comprometer até o futuro do Brasil. Também vamos falar sobre um assunto espinhoso: a suposta ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro com a morte de Marielle Franco. Seja bem-vindo ao Verdades Curiosas. Se você ainda não é inscrito, aperta lá o sininho e ative as notificações para acompanhar todos os nossos vídeos. Apesar de estar em alta nos últimos tempos, já faz algum tempo que as milícias vinham ocupando um lugar no imaginário dos brasileiros. Em 2010, o filme Tropa de Elite 2 já mostrava a atuação das milícias do Rio de Janeiro e a ligação desses bandidos com a política. É tudo nosso, vamos rolar o samba agora e vamos queimar essa porra aí! Foi em 2018, com o assassinato da vereadora Marielle Franco e a campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro, que o tema milícia não saiu mais nos noticiários, com apoiadores da direita e da esquerda opinando sobre o tema nas redes sociais. Apesar disso, uma grande parcela da população segue sem entender o que é a milícia. Então, vamos lá. A milícia é uma organização paralela armada que, através de ameaças e da violência, pratica extorsão e controla comunidades. Explicando melhor. Pedro vive num bairro de classe baixa do Rio de Janeiro, onde milhares de famílias, como a dele, trabalham e lutam diariamente para garantir seu sustento e seu lazer. Um dia, conversando com vizinhos, ele ouve falar de algumas tentativas de assalto na região e alguns casos de agressão. Alguns dias depois, um homem bate na sua porta oferecendo segurança para o bairro. É um policial militar que, junto com outros colegas de corporação, vão fazer rondas no bairro todas as noites para acabar com os problemas que têm acontecido. Aliviado, Pedro passa a pagar uma mensalidade para o grupo. Você, assim como Pedro, ficaria feliz em pagar para alguém para ter a sensação de segurança? Cuidado! Na realidade, esses casos de aumento da violência em uma região e a repentina aparição de um grupo oferecendo segurança estão ligados de uma forma que muita gente não percebe. É o próprio grupo que pratica esses crimes para causar essa sensação de insegurança nos moradores e criar essa demanda da presença de um segurança patrulhando o bairro. Muitos aí devem estar pensando: cobrar por proteção de problemas que você mesmo pode causar? Não é assim que a máfia funcionava? Sim, foi exatamente assim que a máfia começou, mas existe uma diferença entre a máfia e a milícia. Os integrantes da máfia eram pessoas comuns, quer dizer, criminosos comuns, que extorquiam comerciantes com a promessa de que seus negócios seriam poupados. Já as milícias, quando surgiram, eram formadas principalmente por policiais, e por isso que muita gente se refere a elas como um poder paralelo. A princípio, a ideia de policiais oferecendo um serviço fora do seu horário de trabalho para proteger algumas partes da cidade parecia boa e chegava até a encantar parte da população. No entanto, com o passar do tempo, esses policiais armados começaram a se envolver em incidentes, tentativas de assaltos e outras situações, muitas vezes não muito bem explicadas, onde eles atiravam para matar e depois alegavam legítima defesa.
Isso foi dividindo a população. De um lado, havia quem concordasse que esses policiais, até mesmo fora do seu horário de trabalho, tinham o direito de atirar e matar bandidos. A turma do bandido bom é bandido morto. O bandido bom é bandido morto. Traficante bom é traficante morto. Do outro lado, quem era contra defendia que todos tinham direito a um julgamento e que os policiais, principalmente fora do seu horário de trabalho, não tinham o direito de exercer justiça com as próprias mãos. Apesar dessas diferenças de opiniões, não havia um debate público sobre a questão, envolvendo toda a sociedade, por duas razões principais. O cidadão comum não tinha à sua disposição, como tem hoje, um veículo para manifestar suas opiniões. Sim, pode parecer estranho, mas antes das mídias sociais, a gente não sabia a opinião dos nossos vizinhos e parentes sobre tudo que é tipo de assunto. Conforme o algoritmo foi refinando nossas experiências nas redes, as pessoas passaram a emitir opiniões sobre tudo, gerando uma polarização. No entanto, a razão principal por que esse assunto chegou ao debate público é que as milícias foram crescendo e se tornando cada vez mais poderosas. Num primeiro momento, era até possível acreditar nas boas intenções dos milicianos. Era possível pensar que havia um motivo nobre por trás da formação daquele grupo. Mas, com o passar do tempo, as milícias perceberam que podiam vender outros produtos para os moradores da região. Não precisava ser apenas segurança. Eles assim passaram a oferecer outros serviços, como a venda de gás de cozinha, internet e a TV a cabo clandestina, a famosa Gatonete. Vender novos produtos não deveria ser um grande problema. Afinal, o mercado é livre para qualquer um participar, não é mesmo? Bem, nesse caso é exatamente o contrário, pois os milicianos passaram a impedir, por meio da ameaça e da força, outros comerciantes de atuarem nas suas regiões. Nós estamos falando de um grupo formado em sua maioria por policiais armados que tem fama de atirar para matar. Então, uma ameaça vinda desse grupo tem um peso de palavra de ordem. Lembrando que quando alguém é ameaçado por um miliciano, não há a quem recorrer, pois eles fazem parte da força policial. Essa situação, que já era complicada, foi se tornando ainda pior quando os milicianos resolveram intervir na política. Lembra que eu te disse antes? Na favela a grana rola, os negócios são fechados, o sistema arrecada CPMF. Pois é, faltou dizer uma coisa, parceiro. No Brasil, eleição é negócio. E o voto é a mercadoria mais valiosa da favela. Como tinham o domínio de várias regiões da cidade, onde mandavam e desmandavam, a milícia resolveu usar isso para eleger aliados do seu projeto de poder. Assim, da mesma forma como certos bairros eram obrigados a comprar gás dos milicianos, eles também passaram a ser obrigados a votarem em candidatos indicados por eles. Esses candidatos passaram a defender uma ideia de milicialização da sociedade. O que é essa milicialização da sociedade? É a ideia de que todo cidadão deve ter o direito de ter uma arma e atirar para matar, ao invés de recorrer à polícia. Se você está lembrando de um certo político que se elegeu presidente defendendo essas ideias, você tem toda a razão. Se um bandido entrar num restaurante e no Brasil, onde não funciona a maioria da assalta, sempre volta esses assuntos. Sempre volta isso, Bolsonaro. O vagabundo já tá armado, pô. Sempre esse assunto. Tem que armar com o cidadão de bem, pô. Ponto final. Rede, o nome disso é rede. Se você é assaltado, tem 4 armas contra o cara. Ele não vai te assaltar porque ele tem medo. Ele sabe que ele vai morrer. Às vezes não. Não, mas ele vai morrer. Depois de deixar o exército, Jair Messias Bolsonaro se torna candidato a vereador no Rio de Janeiro, apoiado pela milícia. Em 1989, Bolsonaro se elege vereador e no ano seguinte, deputado federal.
Em sua atuação, além de defender o direito dos militares na Assembleia, ele também passa a defender o direito do cidadão de ter arma e de atirar para matar em defesa própria. A ligação entre Bolsonaro e a milícia, que sempre foi notória, passa a ser discutida nacionalmente com a morte da vereadora Marielle Franco em março de 2018. Adversária política da milícia, ela investigava um esquema envolvendo a construção de blocos de apartamentos que milicianos teriam feito de forma irregular em terrenos públicos na região de Muzema, na cidade do Rio de Janeiro. O aluguel desses apartamentos era mais uma fonte de renda das milícias que tentavam uma manobra para os cartórios para legalizar as construções. Se desse certo, esses blocos de apartamentos representariam um patrimônio milionário que seria incorporado pelas milícias. Mas além de terem sido construídos em terrenos públicos, os prédios ficavam numa localização perigosa, sujeita a deslizamentos que comprometiam a segurança de seus moradores. Como a vereadora estava reunindo provas contra um grupo de milicianos, ela foi jurada de morte e executada, junto com seu motorista, Anderson Gomes. Apesar da ligação de Bolsonaro com os suspeitos do crime, a participação dele nunca foi provada e as investigações mostraram que o provável mandante do crime é um outro político, que também tem forte ligação com as milícias, Domingos Brazão. Em outubro de 2023, uma crise de segurança explodiu na cidade do Rio de Janeiro. O que há por trás dessa onda de violência e por que as coisas saíram do controle do Estado? A polícia já sabe que a crise está ligada a uma disputa de poder pela liderança de um dos maiores grupos milicianos da cidade, uma disputa que parece longe de terminar e revela uma nova faceta da milícia, a narcomilícia. Logo que surgiu, a milícia supostamente combatia a atuação dos traficantes de drogas. Por conta disso, muitos prefeitos e governantes da cidade fecharam os olhos para o crescimento da milícia, pois ela, de certa forma, ajudava a controlar o problema. Hoje em dia, o que se vê é que traficantes e milicianos têm formado alianças que resultam em grupos mega poderosos. Por conta dessas alianças, foi se tornando mais comum que civis passassem a fazer parte das milícias e chegassem até mesmo ao comando de grandes grupos. Especialistas em segurança pública apontam que hoje não há nenhum projeto de nenhum governo, seja municipal, estadual ou federal, para tentar barrar a ascensão das milícias no Rio de Janeiro. Diante de uma situação ruim, nossa tendência é acreditar que as coisas não têm como piorar. Mas, hoje em dia, o Brasil vive o risco de se tornar um país dominado pela milícia, já que nada vem sendo feito. E você, o que achou de tudo isso? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha e até o próximo vídeo.